A partida não realizada no último domingo pelo Campeonato Sumense de Futebol teve mais um capítulo. O jogo das quartas de finais entre o SUMEFC e o Corinthians não houve devido a uma das equipes, o SUMEFC, não ter se posicionado para decidir quem sairia com a bola, mesmo estando em campo. Assim, após passar o tempo de tolerância dado pelo árbitro, a outra equipe, o Corinthians, saiu de campo. O que aconteceu, infelizmente, a gente chegou para jogo. Eu tinha combinado com os atletas, eu como treinador da equipe, né, o presidente é Lúcio, mais conhecido como Lúcio do Leite. A gente tinha combinado para os atletas chegar de 4h30, que a gente sabia que o jogo estava marcado na tabela, como está marcado de 5 horas da tarde, né? E a gente chegou dentro do prazo, 4h30, começamos a se trocar e haja, né? Dá o tempo, quando deu 5 horas, chegou um goleiro deles que joga com eles, né, de amparo, veio com os meninos da gente também que joga de amparo, e ele perguntou: Marcos, que hora é o jogo? Eu digo: rapaz, o jogo é de 5 horas. Aí ele disse: achei estranho. O representante da equipe da gente botou que o jogo ia ser de 5h30. Eu digo: não, na tabela está de 5 horas. E nisso a gente entrou para dentro de campo, né, esperamos a arbitragem também, e os meninos da equipe deles começaram a chegar 5, 5h05, 5h10, e a gente dentro de campo, né. Eles entraram com 7 atletas uniformizados e 6 de colete. Por que não botaram logo todo mundo uniformizado, né? E já a gente esperar. Passou os 15 minutos, que tem 15 minutos de tolerância. A gente esperou. Quando foi 5h20, eu disse ao árbitro: Lito, começar a partida. Eles não já estão aí, dentro de campo, e eles se recusando a iniciar a partida, né? E isso foi passando. Quando deu 5h32, eu disse: Lito, a gente vai tirar a equipe de campo. Disse ao coordenador da equipe do campeonato, disse que a gente ia tirar a equipe de campo porque eles estavam faltando com respeito. Não só a gente, mas aos torcedores que estavam lá presentes, né? A equipe do SUMEFC ia participar das quartas de finais do Campeonato Sumense ontem, em um jogo marcado, acredito que para 5 horas. A gente estava às 5 horas da tarde aqui, até pelas imagens da transmissão dá para ver que a equipe estava em campo. Tinha 12 jogadores vestidos com material em campo, a arbitragem e a outra equipe, dentro do horário marcado. E a outra equipe não quis jogar, saiu daqui do estádio. No caso, vocês estavam em campo para começar a partida? A equipe estava em campo. Tinha 12 jogadores numerados e alguns reservas. Dá para você ver pelas imagens da CTV, dá para você ver isso aí. O árbitro em campo, eu não sei porque iniciou. Aí a questão é essa também, não sei porque não iniciou. E eu fui questionar com ele. Aí o Marco também saiu do campo e eu fiquei sem entender. O árbitro chegou a chamar as equipes para iniciar a partida? Não chamou e nem finalizou a partida. Depois que a equipe do Corinthians saiu de campo, também não foi finalizada a partida, né? Não, nem finalizou, nem chamou. A gente estava em campo, mas não iniciou. Se não teve conversa, eu vim perguntar ao coordenador quando a equipe estava saindo, se não ia ter o jogo. Ele ficou de braço cruzado. Agora o resultado foi dado pela coordenação da competição, a partir da súmula do árbitro do jogo. A súmula dizia o seguinte, abre aspas: o jogo entre as equipes SUMEFC e Corinthians estava marcada para as 17 horas no Jacintão. A equipe do Corinthians já estava em campo, aguardando o início da partida. Passaram-se 15 minutos de tolerância pelo regulamento da competição e tinha mais 10 minutos que foi critério do árbitro. Fui até a equipe que se encontrava em campo reunida. Comuniquei que já havia passado o tempo determinado pelo regulamento da competição. Faltava apenas 2 minutos dos 10 dado pelo critério do árbitro e que era para darmos início ao jogo, para decidirmos quem sairia com a posse de bola. Comuniquei. Não compareceu ninguém para darmos início ao jogo, sendo que havia vários atletas em campo. Não sei o motivo, porque eles não queriam iniciar o jogo. Fecha aspas. A partir daí, os coordenadores do campeonato emitiram a resolução da seguinte maneira: a coordenação do Campeonato Sumense de Futebol 2022, de acordo com o relatório do árbitro da partida entre as equipes SUMEFC e Corinthians,
onde se observou que a equipe Sumé FC descumpriu o que determina os artigos 13º e 15º do Regulamento Oficial da competição, os quais prevêem punição à equipe que o descumprir. Considerando que, conforme a tabela, o jogo estava marcado para as 17 horas e a equipe do Sumé FC se apresentou às 17h20, já estourando o tempo de tolerância observado no regulamento. Resolve eliminar o Sumé FC do Campeonato Sumense de Futebol 2022, pelos motivos supracitados, ficando classificada para a fase seguinte a equipe do Corinthians. Sumé FC eliminado, porém o árbitro não relatou o WO na súmula. Se isso está certo ou não, quem tira as dúvidas é o ex-árbitro da FIFA, o Mário Neto. Bota outra partida, não tem um jogo. Agora, quando tiver um novo campeonato, vocês têm que pegar o regulamento, se reunir, o diretor, né, Mário? Se reunir com os diretores e falar, olha só, isso aqui não é bagunça, a gente está trabalhando. A gente quer ajudar vocês. Agora vocês mesmos estão bagunçando. Então é o seguinte, regulamento é para ser cumprido. É 15, é 15. Acabou, não tem mais papo. É por aí, entendeu? O árbitro não saber que tem que fazer uma súmula e botar que ele encerrou. A decisão de eliminação do Sumé FC não agradou os dirigentes da equipe que entraram com uma denúncia no Ministério Público. O representante Hudson emitiu uma nota sobre o caso. O fundador do Sumé FC, José Adalberto, também não concordou com a decisão da coordenação do campeonato em eliminar o Sumé FC. Eu sou suspeito de falar sobre o campeonato porque desde o início do campeonato, que começou com a falta do convite para as equipes, para a reunião do Conselho Arbitral, eu comecei a criticar o campeonato e aí foi uma sucessão de erros, né? E vem acontecendo. Em relação a esse jogo que você está perguntando, teve jogo lá que a gente estava transmitindo na CTV que atrasou mais de 1 hora, determinado jogo lá. Nunca começou um jogo no mesmo horário. Então, se a punição tivesse vindo, né, das equipes que atrasaram os jogos, eu ficaria tranquilo, eu nem procuraria nada, não ia nem falar sobre isso. Porque aí teria sido uma coerência da coordenação em punir as equipes que atrasaram. Mas eu acho uma incoerência porque está querendo punir só o Sumé FC. Pelo um atraso que nem houve. Porque dentro do limite de tolerância de 15 minutos mais 15 ou 10 do árbitro, estava no horário do jogo ainda. O que ocorreu foi que a equipe adversária, que também ele está no direito dele, ele sabe o que fazer, por não querer jogar, né? Inclusive eu vi o Marcos falando que faltou respeito da equipe do Sumé FC com o torcedor. Então o Sumé FC ficou lá, permaneceu lá até 7h30 da noite, que era o horário que tinha na súmula do jogo. Tinha 7h30. Então o Sumé FC, para não se prejudicar, ficou até 19h30, na verdade, esperando para cumprir o horário do jogo. E o time do Corinthians foi quem se ausentou. Eu acho que faltou respeito com o torcedor por parte do Corinthians, que se ausentou do jogo, que tirou a equipe de campo, né? Segundo ele, por 5h32 ele tirou a equipe de campo. No parecer do árbitro, você deve ter visto, tem 5h20. Ele disse que chamou as equipes e 5h20 não quiseram vir, então até 5h30, na pior das hipóteses, estava dentro do horário determinado pela coordenação, né? E pelo regulamento e tabela e tudo. Inclusive tem 7h30 lá, né? Então é uma sucessão de erros que vem acontecendo no campeonato. O que eu não concordo, né? Eu acho que o Sumé também não vai, eu não estou na equipe, eu estou ausente da equipe, estou aqui na equipe do CTV. Então eu acho que a equipe não vai concordar com isso, vai estar fazendo a defesa, vai entregar ao coordenador da competição. E se ele não fizer um julgamento justo, né? Se ele não, porque ele, para punir o Sumé FC, teria que punir todas as outras equipes que atrasaram também. Teve jogo lá que terminou quase meia-noite, né? Então, se ele não tomar a providência de fazer um julgamento justo, o Sumé FC vai procurar os direitos dele, onde é de direito procurar, né? A gente procura um curador do consumidor e aí vai. Porque tem até dinheiro envolvido na premiação, né? Tem várias coisas que a gente pode pleitear. E o Sumé FC vai pleitear pelo seguinte, porque não foi punido nenhuma equipe pelo atraso e não teve uma partida que não atrasou. Então, é uma punição que está sendo direta para o Sumé FC, né? Porque eu critico a competição desde o início e como eu faço parte do Sumé FC, estou afastado, mas faço parte, então em represália a isso,
a coordenação está querendo tirar os pontos do PFC e a gente não vai admitir isso. A gente pode até perder os pontos, mas a gente vai procurar os nossos direitos. Agora analisamos alguns detalhes. A partida não houve porque teve atraso, mas em quase todas as rodadas do Campeonato Sumense de Futebol teve atraso. Teve partida que iniciou com quase 1 hora depois do tempo correto, que era para começar. Até o presente momento eu não vi ninguém do time do Portuguesa, mas estamos na espera, vamos ver se o time aparece e vamos fazer a transmissão desse grande jogo entre Flamengo e Portuguesa. E não aparece ninguém ali no gramado, então tudo pronto aqui, todo mundo aqui a postos para transmitir o jogo, mas infelizmente a noite já começa com a falha, né, gritante, que é o horário do jogo. Eu já até acho que o jogo deveria ser marcado para mais cedo, 5 horas, 5h30, 6 horas no máximo, porque à noite a gente vai hoje até tarde, viu, Rocha? Porque se for transmitir os 2 jogos, a gente vai ter muito tempo aqui no Jacintão, porque as equipes não estão ainda no gramado e isso já começa deixando a desejar a organização da competição. Se o correto era que o árbitro da partida desse o fim do jogo e WO para o Corinthians, por que ele não colocou na súmula? E só depois a coordenação decidiu este resultado. Vale ressaltar também que o campeonato tem uma boa premiação em 2022, o que faz com que as duas equipes corram para um lado e para outro para tentar a classificação, dentro ou fora de campo. O único plano no Cariri com um livro de parceiros só em Campina Grande e um caderno de parcerias em todo o Cariri. Uniplan, o plano que não te abandona aonde você estiver.